Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou a Viviane, engenheira de estudos energéticos aqui do INS, da área de programação diária da operação, e vou estar aqui com vocês hoje ao longo da reunião. Como de costume, né, nossa reunião é dividida em três blocos, sendo que o primeiro bloco é composto, né, pela previsão meteorológica, hidrológica, operação hidráulica, e nós teremos também a apresentação do estudo prospectivo do CMSE. E no segundo bloco a gente vai ter a previsão de carga para o PMO e revisão semanal, limites elétricos e principais intervenções elétricas. E o terceiro bloco que finaliza, que fecha a nossa reunião com as intervenções energéticas mais relevantes e os resultados do PMO, além da política operativa. Lembrando que entre cada bloco, a gente tem, né, no retorno, né, de cada bloco, a gente tem um intervalo de 5 minutos, e no retorno de cada bloco, a gente responde as perguntas que serão feitas nesses intervalos. Então, agora eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai fazer a apresentação da previsão meteorológica para a gente. Por favor, Rafael. Opa, obrigado, Viane. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu- Bom, acredito que todos estejam vendo. Vou começar então com a previsão meteorológica. Bom, nesse primeiro slide eu vou comentar rapidamente sobre a semana em curso, né? Tivemos no início da semana a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sul do país. Esse sistema frontal estava associado ao deslocamento de um ciclone extratropical pelo Uruguai e pelo Rio Grande do Sul. E o avanço desse sistema, ele ocasionou precipitação com totais próximos à média semanal nas bacias da região sul do país, né? E, além disso, no decorrer da semana operativa, também tivemos a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente nas regiões norte e centro-oeste do país, na região sudeste também, mas de forma um pouco mais isolada, em pontos isolados na região sudeste, né? Mas, de modo geral, a precipitação nas bacias das regiões sudeste, centro-oeste e norte do país ficou abaixo da média semanal essa semana, com exceção do trecho boliviano-peruano da bacia do Madeira, que apresentou total de precipitação próximo ao que se espera para a semana, né, para o período, né? Então, o principal destaque essa semana ficou por conta das bacias da região sul e do Madeira, né? E em relação à temperatura, tivemos um suave declínio das temperaturas na região sul do país por conta do avanço da frente fria nos primeiros dias da semana operativa, da semana em curso, né? E após a passagem desse sistema, as temperaturas começaram a elevar gradativamente nas capitais da região sul, aí principalmente aí a partir do final, da metade final da semana em curso, né? Tiveram as temperaturas na região sul apresentaram essa gradativa elevação aí na metade final da semana, né? Na região sudeste, as temperaturas elas permaneceram estáveis e elevadas no decorrer da semana, com uma exceção agora do finalzinho da semana, nos últimos dias, que teve um suave declínio em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas por conta principalmente de ocorrência de pancadas de chuva no período da tarde, né? Mas, de modo geral, a temperatura permaneceu estável e elevada nas capitais da região sudeste. Em termos médios, comparando com a semana anterior, as temperaturas na região sudeste, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, apresentaram elevação em comparação à semana anterior, né? Em termos médios, a temperatura teve essa elevação na semana em curso, né? E nas demais regiões do país, a temperatura praticamente ficou estável, sem variações significativas ao longo da semana, e com a média estável. Tá? Em comparação com a semana anterior, a média dessa semana ficou estável, assim como também a região sul, né? Cometeu esse suave declínio no início da semana, e depois a gradativa elevação na metade final da semana, mas em termos médios, a temperatura na região sul ficou estável em comparação à semana anterior. Tá? Em relação à radiação solar, por conta da atuação da frente fria ficou restrita mais à região sul do país, tivemos uma diminuição da nebulosidade na região sudeste e no interior da região nordeste essa semana, o que favoreceu a geração solar centralizada nos parques de São Paulo, Minas,
e da região Nordeste também, né? Tivemos uma semana mais favorável para a geração solar centralizada por conta aí da prestação da nebulosidade ter ficado mais restrita à região sul e norte do país. Tá? E em relação aos ventos, também por conta do posicionamento do anticiclone subtropical do Atlântico Sul, mais próximo ao continente, no decorrer da semana em curso, isso favoreceu a intensificação dos ventos no interior da região Nordeste. Então, essa semana tivemos valores elevados, né, de velocidade do vento, que favoreceu a geração eólica na região Nordeste do país na semana em curso. Né, em comparação com a semana anterior, com a semana passada, tivemos uma elevação aí na geração, tanto na geração solar como centralizada, como também na geração eólica. Bom, em relação ao que os modelos numéricos estão sinalizando para a próxima semana operativa, a gente espera uma mudança no comportamento quando a gente compara com a semana em curso. É esperado um cenário mais parecido com o da semana anterior, onde teremos aí a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sul nos primeiros dias da semana. Essa frente fria, ao passar pela região sul, ela ocasiona precipitação, mas de modo geral, os totais de precipitação nas bacias dessa região serão abaixo da média. Tá? Então tem uma diminuição da precipitação na região sul na próxima semana, em comparação com a semana em curso. E quando a partir do momento que essa frente começa a avançar pela região sudeste, ela passa a atuar até o final da semana operativa, da próxima semana, é, sobre a região sudeste, entre o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, favorecendo os maiores totais de precipitação nas bacias da região sudeste, com destaque para as bacias do Paraíba do Sul, Grande, Doce, o Alto São Francisco, o Paranaíba e o Tocantins, ali no trecho, principalmente ali no trecho alto, do Alto Araguaia e no trecho montante, a usina de Serra da Mesa, né? E também, também um destaque também para a ocorrência das pancadas de chuva nas bacias das regiões norte e nordeste do país. Teremos totais de precipitação superiores aos da semana anterior, né, nessas regiões, com destaque para as bacias principalmente as bacias do Xingu, Tapajós e Madeira, com os maiores totais ali, principalmente no trecho boliviano-peruano do Madeira. Tá? E em termos de precipitação, os destaques são esses para a próxima semana operativa, então um cenário mais parecido com o da semana anterior. Né? E por conta dessa sinalização dos modelos, o que se espera em termos de temperatura máxima na próxima semana, é uma diminuição na média da temperatura máxima nas capitais da região sul do país, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né, conforme essa frente for avançando pelo país na próxima semana, teremos um declínio das temperaturas. Tá? Então, fazendo com que a média fique inferior à semana em curso. Tá? Nas demais capitais do país, o que se espera são temperaturas similares aos observados na semana em curso, então em estabilidade. Tá? Em relação à radiação solar, por conta do avanço da frente fria até a região sudeste, o que se espera é um aumento da nebulosidade no decorrer da semana, em toda a região sudeste e também no interior da região nordeste, especialmente ali no interior da Bahia e do Piauí, com isso desfavorecendo, diminuindo os valores de radiação e desfavorecendo a geração solar centralizada, tanto na região sudeste, como também no interior da região nordeste, especialmente a Bahia e o Piauí. Tá? E em relação à geração eólica, como essa frente ela vai avançar até a região sudeste, o anticiclone subtropical do Atlântico Sul ele ficará um pouco mais deslocado para o oceano, e com isso ocasionará uma desintensificação dos ventos no interior da região nordeste no decorrer da próxima semana. Então é esperado uma diminuição na média da velocidade de vento na região nordeste na próxima semana, desfavorecendo a geração eólica na próxima semana. Bom, esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês. Fico à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para você, Viviane. Obrigada pela apresentação, Rafael. Eu vou chamar então agora o Arthur, né, que vai fazer a apresentação da previsão hidrológica. Por favor, Arthur. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos e todas. Então, dando início
a previsão hidrológica para essa revisão 3 do PMO de janeiro, a gente começa vendo o acompanhamento das afluências no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente vem aqui dentro do gráfico desde novembro observando valores abaixo da média. Somente em dezembro a gente teve um dia encostando na média, mas a característica geral é de valores abaixo da média, tanto no verificado diário e nas médias semanais e mensais. A expectativa com a previsão, com base no que o Rafael apresentou anteriormente na precipitação esperada, a gente tem essa expectativa de aumento nas afluências, ainda ficando abaixo da média, mas em termos gerais, a próxima semana tende a ser uma semana com indicativo de aumento das afluências. Isso gera uma previsão mensal para o mês de janeiro em 67% da MLT, sendo o nono percentil do nosso histórico completo de vazões desde 1931. Então, dando um destaque em algumas bacias do Sudeste, a gente consegue ver que esse comportamento de ascensão acontece tanto nas bacias do Grande, no Paranaíba e no Paraná, todos eles em termos médios semanais e mensais abaixo da média para o mês de janeiro, e o Paranapanema com uma expectativa de leve oscilação, então acaba ficando num comportamento mais estável, não tem uma resposta tão expressiva igual às outras bacias. O Grande fica no 10º percentil no mês de janeiro, o Paranaíba no percentil 12, o Paranapanema no 13 e o Paraná no 12. Para o subsistema Sul, a gente verificou alguns episódios acima da média desde novembro, e agora a gente já está no comportamento após esse episódio aqui na virada do ano de 2025 para 2026. A gente observou um comportamento de recessão, um novamente, e agora a expectativa é de redução, pelo menos para as próximas 2 semanas previstas. Com isso, a nossa média mensal fica em 79% da MLT, e isso representa o percentil 47 para o mês de janeiro. Então, olhando para as bacias, a gente tem o Iguaçu com uma condição mais abaixo da média desde meados de fevereiro, com expectativa de continuidade de recessão do que a gente vem verificando nos últimos dias, uma previsão mensal em 56% da MLT, sendo esse o percentil 26 para o mês de janeiro. O Jacuí e o Uruguai a gente teve episódios mais acima da média, com a previsão mensal também acima da média, Jacuí com 157% da MLT na previsão mensal para o mês de janeiro, sendo o percentil 79, e o Uruguai com o percentil 64, com a média mensal em 103% da MLT. Já para o subsistema Nordeste, a gente ficou até o começo de janeiro com essa verificação de um aumento, com uma taxa de acessão mais suave, e a partir aqui da primeira semana de janeiro começou-se a verificar uma recessão, e a expectativa agora é que para a próxima semana a gente tenha um leve aumento, ainda em condições muito abaixo da média, então a previsão mensal fica em 43% da MLT para o mês de janeiro, isso representa o percentil 7 para esse subsistema. Falando do subsistema norte, a gente desde novembro vem verificando esse aumento nas afluências, e a expectativa é de continuidade desse aumento nas próximas semanas. A previsão mensal fica em 74% MLT para o mês de janeiro, e esse é o percentil 30 dentro do nosso histórico desde 1931. O Tocantins, a gente tem também esse comportamento de ascensão de maneira geral em todo o histórico desde novembro. A expectativa é de uma ascensão mais pronunciada nos próximos dias. A previsão mensal fica em 67% da MLT, e isso representa o percentil 20 do nosso histórico. Aqui uma visão da previsão para a próxima semana. A gente pode ver que, de maneira geral, é um gráfico muito laranja, então com indicativo das previsões entre 40% e 80% da MLT. Com destaques positivos, a gente tem a Bacia do Rio Madeira, com previsão entre 120% e 160% da MLT, e o Atumã com previsão acima de 160% da MLT. E com previsões entre 80% e 120%, a gente tem o Xingu e Curuaúna, bem como o Paraíba do Sul, o Tietê e o Jacuí. E com previsões mais pessimistas, ou seja, abaixo de 40% da MLT, a gente tem tanto os casos de Mucuri quanto de Paraguaçu. E previsões ali entre 40% e 80% da MLT, que a maioria a gente pode destacar aqui o Grande Paranaíba, o São Francisco, o próprio Tocantins, a calha principal do Paraná e, de maneira geral, todo o restante do que foi abordado aqui.
A evolução de ENA mensal, olhando para esse último ano, a gente consegue ver que para o subsistema Sudeste a gente está com uma tendência de aumento, mas ainda o mês de janeiro com uma expectativa de fechar abaixo do que foi verificado no último mês de janeiro, em 2025. Desculpa, para o mês de janeiro realmente abaixo. A gente estava numa casa de 62, 63 mil megawatts média, e agora o mês de janeiro ficando próximo a 44, 45 mil megawatts médios, com essa tendência de ascensão, mas um pouco mais suave do que foi verificado no último período, no ano passado. Para o subsistema norte e nordeste, a gente também tem essa expectativa de aumento, e o subsistema sul ele está com uma tendência de estabilidade comparado com o mês de dezembro de 2025. Aqui a gente pode ver uma grande oscilação do nosso processo de previsão mensal, principalmente aqui com destaques para o subsistema sul, que teve nas revisões 1 e 2 uma expectativa de maior afluência, e agora para a revisão 3 está mais próximo do que estava sendo previsto no PMO. E para o subsistema norte, a gente teve um distanciamento muito grande na previsão entre o PMO e a revisão 1 e a revisão 2. A revisão 3, com 74%, está um pouco mais otimista. E no Nordeste a gente teve essa degradação da expectativa das afluências até a revisão 2 e agora um leve aumento, né, nessa perspectiva. De maneira geral, era isso que eu tenho para apresentar, Viviane. Devolvo a palavra para você e fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigada, Arthur, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo Vitor, ele vai falar para a gente um pouco da operação hidráulica. Tá contigo, PV. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos acompanham. Iremos aqui para uma apresentação deveras breve quanto a alguns pontos da operação hidráulica, a iniciar com o nosso calendário, né, para consulta dos espectadores das salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA com participação do ANS. Desde a nossa última reunião não tivemos novas agendas aqui, mas fica aqui então, né, o destaque para aqueles que querem acompanhar pelo canal da agência no YouTube, que na semana que vem, né, ainda teremos reuniões da Bacia do Paranapanema e também do Tocantins, e na última semana de janeiro ainda teremos do Paraná e também da região sul. E, ademais, gostaria só de comentar, né, que a operação das usinas de Jupiá e Primavera seguem com defluências bem próximas aos limites mínimos vigentes, de 3.300 para Jupiá e 3.900 para Porto Primavera, permitindo assim, né, também a manutenção desse recurso hídrico, né, nos reservatórios das bacias formadoras. E com essa última informação aqui, eu finalizo minha apresentação nesse momento. E retorno a palavra, Viviane, e agradeço pelo espaço. Muito obrigado. Obrigada a você, Paulo Vitor. Eu vou chamar agora, então, o Arthur, né, para fazer a apresentação do estudo prospectivo para a gente. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos. Compartilhar a tela. Bom, que ele já esteja aparecendo para os senhores. Então, vou apresentar um pouco do estudo prospectivo que foi levado à reunião do CNSE de quarta-feira. Tá, então, inicialmente, o que é o prospectivo, né? Ele é uma avaliação do atendimento eletroenergético do SIM para 6 meses à frente, onde a gente visa capturar condições conjunturais do sistema. Tá? Tanto uma avaliação energética quanto uma avaliação de potência. Tá? É uma das principais ferramentas do CNSE para monitorar a evolução das condições de atendimento do SIM, podendo inclusive suportar a deliberação da adoção de medidas operativas excepcionais quando necessário. Tá? Então, o que foi levado nessa última reunião ordinária do dia 14 de janeiro, o horizonte é janeiro a junho de 2026, com 2 cenários de vazões, baseados em cenários de precipitação. Tá? Um pouquinho a mais sobre esses cenários, né? Então, para esse horizonte de janeiro a junho, tá, as previsões para o SIM estão variando entre 49% e 76% da MLT. Se confirmadas assim as condições do cenário superior, tá, este será o sexto menor do histórico. Já para o inferior, será classificado como o pior do histórico. Ainda nesse inferior, ele também seria o pior do histórico, tanto para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, quanto para o subsistema Nordeste, sendo o terceiro pior para o Norte e o 22º pior para o Sul. Tá? Em relação também às bacias do Rio Grande e do Paranaíba, tá? Para ambos a previsão é de 35% da MLT, sendo este o segundo pior
do histórico para o Rio Grande e o pior do histórico para o Paranaíba. Então, agora um pouco sobre a perspectiva de trajetória dos armazenamentos desse estudo, né, para o subsistema Sudeste. Para o cenário inferior, os senhores podem ver que já a trajetória já indica que nós podemos alcançar a faixa amarela da CRF durante o mês de fevereiro, aí a faixa vermelha durante o mês de abril, terminando abaixo da faixa vermelha ao final de junho, com 27% de armazenamento. Já para o cenário superior, há um repressionamento dos reservatórios, encerrando o horizonte de estudo a 62%. Aqui como destaque, né, para o cenário inferior, a gente traz essa tabela aqui à direita com os armazenamentos tanto de partida do estudo, né, os verificados do dia 31 de dezembro, quanto a projeção para este cenário inferior para o dia 30 de junho. Então, como vocês podem ver, basicamente é uma redução em todos os principais reservatórios do Rio Paraná, como Furnas, que parte com 31% e termina com aproximadamente 23%, Marimbondo com 24, termina com 15, Água Vermelha com 28, termina com 15, Nova Ponte com 30 e termina com 10, Emborcação parte com praticamente 43%, termina com 16%, Itumbiara com 32%, termina com 17%. Já agora a trajetória dos armazenamentos do estudo para o SIM como um todo, né, nós podemos ver que para o cenário inferior também há um atingimento da faixa amarela da CRF, né, uma perspectiva de atingimento da faixa amarela durante o mês de fevereiro, e da faixa vermelha também durante o mês de abril, encerrando o estudo abaixo da curva vermelha com 32,2%. Já para o cenário superior, também há um pressionamento, está encerrando o horizonte de estudo com 63,6%, 6 pontos menor do que foi verificado em 30 de junho do ano passado. Já em relação à previsão de geração térmica e CMO para estes dois cenários, tá? Para o cenário inferior, há uma previsão de valores crescentes de CMO ao longo de todo o período, atingindo valores em torno de R$ 1.200 por megawatt-hora. Já para o cenário superior, estes valores são um pouco mais constantes, com CMO máximo ao redor de R$ 500 por megawatt-hora. Tá? Mas, claro, como em função do atendimento às curvas semi-horárias de carga, esses CMOs podem ser observados, né, de forma diferente com as rodadas do D100 na etapa de programação diária da operação. Agora, em relação às avaliações de potência, vale lembrar aqui que essas avaliações consideram a previsão de demanda máxima mensal para cada mês do horizonte, que acontece em conjunto com o percentil 5 de eólica daquela hora daquele mês por subsistema. Então, é uma previsão, a previsão elevada, né? E esse caso aqui é considerando o uso pontual dos recursos de São Francisco e do reservatório de Itaipu, a gente prevê uma geração térmica adicional durante todo o horizonte e também uma pequena invasão da reserva operativa durante o mês de março do valor de 1.300 megawatts. Agora, para o cenário superior, a gente possui maior disponibilidade hidrelétrica, então a previsão, caso ocorra esse cenário, é de que apenas haja necessidade de espaço adicional de geração térmica, caso ocorra esse cenário de demanda alta com geração eólica baixa. Tá? Todos os resultados aqui apresentados podem ser acessados na nossa página, no site do INS, tá? Em Energia do Futuro Suprimento Energético, e estão disponíveis não só este caso atual, como também todos os anteriores já apresentados. Muito obrigado a todos, estou aqui à disposição para dúvidas e questionamentos, e devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Arthur, pela apresentação. Agora a gente vai para o intervalo de 5 minutinhos antes do início do segundo bloco. Obrigada pela atenção de todos. Olá, retornamos então para esse segundo bloco, né? Antes da gente iniciar as apresentações, a gente teve uma pergunta, né, que chegou para a gente no chat. É a pergunta do Felipe Brasilino, da Capitale, empresa Capitale. O estudo de projeção de cenário superior e inferior de EAR até junho apresentados foram elaborados antes da melhora considerada nas afluências para a segunda quinzena de janeiro e fevereiro? Eu vou chamar então o Arthur para responder essa pergunta para a gente. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos novamente. Obrigado pela pergunta, Felipe. Bom, a previsão de vazão utilizada para
janeiro e fevereiro deste estudo apresentado no semestre de quarta-feira é do dia 2 de janeiro. Então, só que assim, então é a previsão vista pelo modelo SMWF deste dia, né, para os próximos 45 dias. Cabe lembrar, né, que esse estudo está sempre sendo atualizado, então para a próxima reunião do CNSE, agora em fevereiro, nós iremos atualizar os estudos e provavelmente essa melhora, caso ocorra, né, estará representada no próximo estudo. Obrigado e devolvo a palavra para você, Viviane. Muito obrigada, Arthur. Então, agora eu vou passar a palavra para a Geisa e ela vai fazer a apresentação da previsão de carga para o PMO e revisões semanais. Por favor, Geisa. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Acredito que já estejam vendo a tela, né? Eu vou começar dando continuidade, né? Vou falar da previsão de carga para a programação semanal da operação, mas antes eu vou passar brevemente por alguns destaques meteorológicos, falando um pouquinho da semana atual e da próxima semana. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nessa semana, no Centro-Oeste as temperaturas se mantiveram estáveis, né, típicas para a época do ano. No entanto, na região Sudeste houve uma elevação das temperaturas máximas, como mencionado pelo Rafael, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Isso, como veremos mais adiante, teve um impacto relevante sobre a carga. Para a próxima semana, tem expectativa, né, de declínio da média das temperaturas máximas na região Sudeste e também um maior acumulado de precipitação. No caso do subsistema Sul, da região Sul, somente em Porto Alegre foi observada elevação da temperatura máxima, da média, né, da temperatura máxima na semana atual, e para a próxima semana a expectativa é de declínio da média das temperaturas máximas nas três capitais, um declínio relevante nas três capitais desse subsistema. No caso do Norte e Nordeste, se tem uma certa estabilidade com relação às temperaturas, tanto na semana atual quanto na próxima semana operativa. No entanto, na próxima semana operativa tem expectativa de um maior acumulado de precipitação. Passando agora para a nossa expectativa de fechamento da carga da terceira semana operativa, a gente observa um desvio de 2,8% com relação às nossas previsões, com uma variação, né, da segunda para a terceira semana operativa, da carga de aproximadamente 5,5 gigawatts médios, e isso tem um forte impacto realmente da elevação das temperaturas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como a carga respondeu a essa elevação, como veremos quando eu tratar do subsistema em específico. Para a quarta semana operativa, foi realizado um ajuste de menos 0,51% nas nossas previsões, e da quinta a sexta as previsões foram atualizadas marginalmente em menos 0,06% e 0,04%, devido a atualizações nas previsões, essencialmente do subsistema Sul, Nordeste e Norte. Com isso, a variação da previsão de carga de janeiro para o SIM é de 0,77% com relação às previsões do PMO de janeiro. Passando agora para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como eu mencionei, a gente apresentou a nossa expectativa de fechamento da carga, ela apresenta um desvio de 4,6% com relação às nossas previsões, e ainda que se considerasse nas nossas previsões uma expectativa realmente de elevação da temperatura, a carga ela acabou respondendo mais do que o esperado. Com isso, a gente tem uma expectativa de fechamento da carga para essa semana operativa de 49.678 megawatts médios. Da quarta à sexta semana operativa não foram realizados ajustes nas nossas previsões, visto que para a próxima semana operativa se tem realmente uma expectativa de declínio das temperaturas nesse subsistema. Então, ainda que tenha ainda uma retomada de atividade também considerada na expectativa de fechamento da terceira semana operativa, para a quarta
se faz um ajuste de forma que se tem uma carga superior à da segunda semana, mas ainda assim considerando a nossa expectativa de declínio das temperaturas. Com isso, a variação da previsão de carga de janeiro para o subsistema Sudeste Centro-Oeste é de 2,31% com relação ao PMO de janeiro, sendo agora a previsão de carga de 47.689 megawatts médios. Passando para o subsistema Sul, no subsistema Sul, a nossa expectativa de fechamento da carga ela tem um desvio de 12,06 com relação às nossas previsões, com uma carga de 15.493 megawatts médios, de certa forma impactada também pela retomada das atividades econômicas ao longo depois do feriado, do final do ano, mas também devido à elevação de temperaturas em Porto Alegre. Da quarta à sexta semana operativa, na quarta semana operativa foi realizado um ajuste nas nossas previsões de menos 2,5%, de forma a considerar o declínio das temperaturas nas 3 capitais desse subsistema, um declínio relevante, mas ainda assim, quando se compara com a segunda semana operativa, se tem uma carga superior, levando em consideração que se tem uma retomada das atividades econômicas. Na quinta e sexta semana operativa, as previsões foram mantidas, porque não tem nenhuma sinalização meteorológica que propicie ajustes nessas previsões. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Sul, ela apresenta uma variação de menos 1,83% com relação às previsões do PMO de janeiro. Passando agora para o subsistema Nordeste, no subsistema Nordeste, a nossa expectativa de fechamento da carga apresenta uma maior assertividade, com um desvio de somente 1,27%, com uma expectativa de fechamento de 14.539 megawatts médios. Da quarta à sexta semana operativa, foram realizados atualizações nas previsões de 1,5%, de forma a se aproximar realmente do comportamento da carga observado nas 2 últimas semanas operativas. Com isso, a previsão de carga revista para janeiro no subsistema Nordeste, ela apresenta uma variação de 0,93%, sendo agora de 14.475 megawatts médios. Por fim, no subsistema Norte, a nossa expectativa de fechamento da carga da terceira semana operativa apresentou um desvio de menos 3,38%, sendo a expectativa de fechamento de 8.204 megawatts médios, muito próxima à carga observada na segunda semana operativa. Com isso, as previsões da quarta à sexta semana operativa foram ajustadas em menos 3,18, menos 3,08 e menos 2,17%, de forma realmente a se aproximar o comportamento da carga que foi observada nas 2 últimas semanas operativas. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Norte em janeiro apresenta uma variação de menos 3,33%, sendo agora de 8.248 megawatts médios. Era isso tudo que eu tinha a apresentar sobre a atualização das previsões de carga para a programação e devolvo a palavra para a Viviane. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Geisa, pela sua apresentação. Eu agora vou chamar o Pedro, ele vai falar para a gente sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Passo a palavra para ti, Pedro, por favor. Boa tarde. Vou projetar aqui a minha apresentação. Bom, conforme já informado, né, nós vamos passar aqui rapidamente os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A primeira intervenção que nós temos aqui é desligamento de uma barra de 500 kV na subestação de Arinos 2, período das 6 às 17 do dia 17 e do dia 18, sábado e domingo. A motivação é o ensaio de resposta em frequência no TPC de barra. E as restrições impostas são o fluxo Nordeste-Sudeste limitado a 7.400, recebimento pelo Sudeste Centro-Oeste em 11.200, e o somatório dos conjuntos fotovoltaico Arinos 2 e Draco limitado a 800. Bom, próxima intervenção, também um desligamento de barramento, em 500 kV, só que na subestação de São João do Piauí,
vai ficar desligada das 5h45 do sábado, dia 17, às 17 horas do domingo, dia 18. E a intenção aqui é viabilizar a futura energização do autotráfego número 3, né, 500-230, que é um equipamento futuro que vai entrar lá na subestação. As restrições impostas por esse desligamento são o FNES em 6.500 e o fluxo Nordeste para o Norte, FNEM, em 4.500. Seguindo aí nos desligamentos de barramentos, agora temos um desligamento de barramento na subestação de Governador Valadares 6, também no setor de 500 kV, e o período dessa intervenção é 22 horas de hoje, sexta-feira, até às 6 do dia 17, sábado, e a repetição das 22 horas do dia 17, sábado, até às 15 horas do domingo. A obra é uma intervenção, né, associada à obra de entrada dos circuitos Governador Valadares Capelinha 3, né, então é uma parte de infraestrutura para futura integração de mais um equipamento. E para atender essa intervenção, nós precisamos limitar o FNES em 6.200, somatório dos conjuntos fotovoltaico Arinos 2 e Draco em 360, e o somatório dos conjuntos fotovoltaico Janaúba, Vista Alegre e o conjunto eólico Serra das Almas 2, limitado em 800 MW. Agora nós temos um desligamento de um banco de capacitor série, que é o número 701, do setor 500 kV da subestação de Serra da Mesa 2. Vai ficar desligado das 9h35, já está acontecendo, né? Desde o dia 1 do 1, né? Na verdade, foi uma indisponibilidade em tempo real, que acabou gerando uma limitação, e ela está com a previsão de ser encerrada, né? Dado que é uma indisponibilidade em 2 de março. Então, foi manutenção corretiva em emergência na proteção do equipamento, que saiu logo na virada do ano, e a limitação para atender essa ausência é limitar o FNES em 7.800. Agora nós temos um disjuntor, e aqui de fato é uma intervenção programada aí para a próxima semana, disjuntor 15 Delta 3 na subestação de Igaporã, 500 kV, Igaporã 3, e vai ficar desligado das 9 às 11 do dia 21, quarta-feira, para realização de manutenção corretiva, com um limite de FNES em 7.600. Agora nós temos o desligamento de uma linha norte-nordeste, né? Miracema Jugoés 2. Vai ficar desligada das 0 às 7 também na quarta-feira, dia 21, para a troca de fases do reator 7-13 na subestação de Miracema. E para atender a esse desligamento, a limitação do FNEM é 5.300. Agora, indo para a área São Paulo, nós temos o ligamento de um compensador síncrono na subestação de Santo Ângelo. Está previsto para iniciar às 3h30 do sábado, dia 17, e encerrar às 14 horas do domingo, dia 18. E são serviços associados à substituição de transformador de corrente, né, TC, e chave seccionadora. Então, a ausência desse compensador síncrono impõe reduções nos limites de RSE em 500 MW, né, recebimento pelo Sudeste, e em 350 no RSul, que é recebimento pelo Sul. E passamos agora para a última intervenção, destaque, que é o compensador síncrono 01 da subestação de Estreito. Vai estar desligado das 8 horas do dia 18, domingo, até as 17 do dia 25, no outro domingo. É um serviço mais longo para manutenção preventiva de 8.000 horas. E também são limitações análogas à do slide anterior. Penalização de 500 MW no RSE e de 350 no RSul. Com isso eu encerro, Vivi. Passo a palavra novamente para você. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Agora a gente vai fazer mais um intervalo de 5 minutos e após esses 5 minutos a gente volta para o terceiro bloco e resposta das perguntas que chegaram até o momento. Obrigada pela atenção de vocês. Olá, então a gente está retornando aqui para o nosso terceiro bloco de apresentações, terceiro e último. Antes de iniciar, a gente vai responder a pergunta da Estela Jesus, da Atmo Energia. Ela pergunta: prezados, boa tarde. Caso se confirme um cenário crítico, conforme indicado no estudo apresentado, haveria possibilidade de redução das vazões
das UHS Porto Primavera e Jequié para patamares de 2.900 e 2.300, respectivamente, a exemplo do que ocorreu durante a crise energética e hídrica de 2021? Eu vou passar a palavra, então, para o Arthur responder para a gente. Por favor, Arthur. Obrigado, Viviane. Obrigado pela pergunta, Stella. Então, como foi visto na minha apresentação, né, o cenário exterior, ele estende a condição de ENAs bem desfavoráveis que nós temos verificado até agora neste período úmido, o que conduz a armazenamentos muito reduzidos no final do primeiro semestre do ano. Então, baseado nessa avaliação, foi iniciado no âmbito do CMSE uma discussão em torno de possíveis medidas a serem adotadas, caso venha a ocorrer algum cenário similar a este, visando a preservação dos estoques de cabeceira, principalmente do Rio Paraná. Então, junto com o início da discussão, vai continuar sendo feito principalmente monitoramento das condições hidroenergéticas na bacia do Sim, tá? Principalmente agora que a gente ainda está no período úmido. Então, o que está sendo feito agora, por enquanto, é um monitoramento. Obrigado e devolvo a palavra, Viviane. Muito obrigada pelo esclarecimento, Arthur. Agora, então, eu vou chamar o Daniel para a gente iniciar as apresentações do terceiro bloco, né? Ele vai apresentar sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. Por favor, Daniel. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Então, darei início à apresentação da gerência de programação mensal da operação, com as intervenções energéticas relevantes para essa semana operativa. Lembrando, nossos critérios de relevância são intervenções que alterem limites sistêmicos ou intervenções de unidades geradoras de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como destaque, a gente tem a UTEA Angra 2, que iniciou hoje a manutenção para a troca do elemento combustível e também para manutenção periódica, com previsão de retorno em 14 de março. Então, iniciando hoje, voltando em 14 de março, aproximadamente aí 2 meses de intervenção. No subsistema Sul, temos a UHN em Braga, uma manutenção para a unidade geradora 1, uma manutenção preventiva, somente aí, né, no final de semana, então de 17 a 19 de janeiro. E para os subsistemas Norte e Nordeste, não temos nenhuma intervenção relevante nessa semana operativa. Avançando para os resultados da revisão 3 do PMO de janeiro, referente à semana operativa de 17 a 23 de janeiro, podemos observar que o CMO médio, né, houve uma elevação em todos os subsistemas. O CMO médio para o subsistema Sul e Sudeste e Centro-Oeste, R$ 323,80 o megawatt-hora, um aumento de aproximadamente R$ 27 em relação à revisão anterior. E para os subsistemas Norte e Nordeste, um CMO médio de R$ 323,15 o megawatt-hora. Esse descolamento do CMO entre os subsistemas se dá devido ao atingimento dos limites de intercâmbio, sendo que foram atingidos os limites de pesada e média estrutural do bipolo do Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, e os limites conjunturais, né, aqueles afetados por intervenções na primeira semana operativa. Então, nos patamares de pesada e média conjuntural, os limites de FNES e no somatório FNS mais NES. Então, devido a isso, né, houve o descolamento aí de CMO das regiões. Avançando aqui a título de informação, né, a geração termoelétrica indicada pelo modelo DECOMP, lembrando que o despacho efetivo ele é sinalizado em etapa de programação diária, mas temos aí um montante total do subsistema Sudeste e Centro-Oeste em torno de 3 gigawatts médio, o subsistema Sul 1,3 gigawatts médio, o subsistema Nordeste 2,4 gigawatts médio e o subsistema Norte 3,2 gigawatts médio, totalizando aí no SIM 10.120 megawatts médios, sendo desse montante 5.675 megawatts médios por mérito, né, e inflexibilidade 4.485 megawatts médios, sendo que essa inflexibilidade são declarações dos agentes. Em relação ao indicativo ou não, né, do despacho antecipado das usinas GNL para a semana operativa de 21 de março a 27 de março de 2026, podemos observar que o benefício GNL, tanto do subsistema Sudeste quanto do subsistema Nordeste, é inferior ao CVU das usinas, né, de Santa Cruz e Porto Sergipe 1, portanto, né, não há um indicativo do despacho antecipado para essas usinas na referida semana. Avançando para os armazenamentos, a gente traz aqui, né, nas tonalidades mais claras o que vinha sendo indicado nas revisões anteriores, na revisão 0, revisão 2, e aqui na tonalidade mais escura, né, a revisão 3. Então podemos observar
que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste temos uma partida de 42,8% e uma expectativa de fechar o mês de janeiro em 46,8%. Abrindo, né, os cenários aí do segundo mês, o valor esperado é de 53,9% para o subsistema Sudeste e os limites mínimos e máximos são, respectivamente, aproximadamente 47% e 69%. O subsistema Sul parte esse estudo com 68,2% e uma expectativa de fechar o mês de janeiro em 62,7%. E o fechamento do segundo mês, na abertura de cenários, temos um valor esperado de 59,7% e limites mínimos e máximos de 41% e 82% aproximadamente. Para o subsistema Nordeste, a partida desse estudo é 47,4%, uma expectativa de finalizar o mês em 50,7%, e para o mês de fevereiro, o valor esperado é de 58,1%, os limites mínimos e máximos entre 50% e 77%. Por fim, no subsistema Norte, temos o armazenamento de partida de 56%, a expectativa de fechar o mês de janeiro em 57,3%, e na abertura de cenários do segundo mês, o valor esperado de 71,6% e uma dispersão maior aqui dos limites mínimos e máximos, 52,6% mínimo e 97,8% máximo. Com isso, eu encerro a apresentação da gerente de programação mensal, fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra para você, Viviane. Obrigado. Obrigada a você, Daniel. Eu vou compartilhar minha tela agora para fazer a apresentação da política operativa. Deixa eu ver aqui. Então, mais uma vez, né, boa tarde a todos, obrigada pela atenção de vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho da política operativa da última semana, né, e também da próxima semana, trazendo os destaques da próxima semana e também o acompanhamento do DCEM na programação diária. Aqui nesse primeiro slide, né, a gente faz o acompanhamento do CMO, né, no DCEM comparado com o DECOMP, com o modelo DECOMP. No modelo DECOMP, o CMO médio semanal ficou equalizado, né, em todos os subsistemas, nessa última semana operativa, né, de 10 a 16, no valor de R$ 2,96 e R$ 18 o megawatt-hora. E no DECEM, de maneira geral, né, a gente pode ver que o CMO acompanha o DECOMP, com uma exceção aí de carga leve mínima de fim de semana em todos os subsistemas, né, de sábado e domingo ali, fim de semana, todos os subsistemas têm redução, caindo praticamente caindo a zero, né, no caso, e durante a semana a gente teve uma redução CMO de Norte e Nordeste, tanto no período de carga leve, no caso, né, de carga da menor carga líquida, né, no período de menor carga líquida, quanto no período de ponta de carga, em função do atingimento de alguns limites, né, que separaram esses subsistemas em, em relação ao sul e sudeste, né. Esses limites foram o FJUSC, né, o fluxo juscelino, o somatório dos fluxos norte-nordeste, nordeste-sudeste, FNS mais FNESE, e também o FNESE, né, o FNESE que é o fluxo nordeste-sudeste. Então, essa separação provocou essa elevação de CMO a partir da ponta de carga do dia 14, principalmente ali no subsistema sul-sudeste, né, ou no caso, né, a não elevação do norte e nordeste, né, e essa redução no CMO do subsistema norte e nordeste também no período de carga líquida mais baixa. As demais variações de CMO, né, são decorrentes da melhor detalhamento da carga, da rede, né, que é feita no modelo DECEM. Então, para o próximo slide, a gente traz aqui, né, o CMO para hoje, né, os outliers, a gente tem aqui os gráficos de box plot, que a gente chama, né, o CMO por barra para os 4 subsistemas, né, dia 16. Aqui a gente vê que, com exceção da região sul, né, todos os subsistemas apresentam dispersão nos resultados, mas fica mais observável, né, no norte,
E no norte, a gente tem esses outliers até as 2 da manhã, são muito em função do fluxo de importação da área Roraima, né, o FLEC, e os demais outliers são influenciados principalmente pela limitação do somatório dos fluxos norte-sudeste, nordeste-sudeste, né, o fluxo nordeste-sudeste e o fluxo juscelino, como a gente já tinha destacado, né, que vem acontecendo nos últimos dias. No subsistema Nordeste, além desses fluxos, né, que ao longo do dia que ocorrem, o FNS mais o FNES, o FNES mais o FJUS, que a gente também teve ah, esses outliers provocados pelo limite da linha Bom Nome Milagres, né, da linha 230 kV, inequação para controle de carregamento dessa linha, e também o limite do fluxo, a limitação do fluxo Santa Luzia 2, né, dos fluxos que chegam na subestação Santa Luzia 2, que são esses destacados aí no gráfico, né, que são mais, assim, a gente vê eles mais estáveis ao longo do dia, né. Na região sul, a gente pode ver os outliers provocados pela limitação de R-Sul, né, que ocorrem ali entre 11 horas e 14h30, e um pequeno, né, outliers mas de proporção pequena, né, relacionadas à inequação para controle da linha 345 kV Campos Rio Novo do Sul. Né, essa linha Campos Rio Novo do Sul, ali ocorre entre 8h30 e 9h30, né, ela tem um impacto maior na região sudeste, né, essa inequação, então também aparece aqui na região sudeste nesses horários. E além do FJUSC, que também ocorre nesses horários, fluxo juscelino. Esse outlier de CMO nulo é em função da intervenção que limita o conjunto termoelétrico Interlagos. E os outliers entre 11 e 14 horas, aproximadamente, são em função da inequação para controle de carregamento da linha 230 kV Barra do Peixe Rio Verde, né, e também temos, né, esses outros outliers pequenos, muito relacionados ao FNES, né, devido ao fluxo nordeste para o sudeste. Aqui a gente traz o CMO das barras no dia 16 no mapa, né, no gráfico do mapa, que a gente destaca que a gente traz apenas 30% das barras do SIM nessa figura, e a gente vê esses CMOs mais reduzidos ali no subsistema Nordeste, próximos de zero, em função do fluxo juscelino e do fluxo Nordeste-Sudeste, né, do atingimento desses fluxos, e também CMOs mais elevados ali na região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, decorrentes dessa inequação para controle de carregamento da linha 345 kV Campos Rio Novo do Sul. A gente traz nesse gráfico, nesses gráficos um comparativo, né, entre entre a geração hidráulica, né, foi o que o modelo DECEM, né, trouxe para a geração hidráulica, fez de geração para as usinas hidráulicas, e o que foi realmente feito no PDP, né, o que foi realmente para o Programa Diário de Produção. Então, a gente observa que no subsistema norte, de maneira geral, né, a geração do DECEM, ela é inferior à geração do PDP, apenas no dia 12 que a geração do DECEM foi superior. Na região nordeste, em geral, inferior também ao PDP, e no PDP a gente está considerando, né, da mesma forma que também é considerada no DECEM, né, da forma que é possível de modelar, né, essa operação minimizada com a redução de geração na cascata do São Francisco para atendimento à resolução da ANA. Na região sul, a gente vê que não tem uma definição, né, ora o modelo DECEM faz uma geração mais elevada na região sul, ora mais reduzida, isso muito porque a região sul, ela acaba sendo um balanço, né, hoje, atualmente, né, a gente gera o possível, né, está trazendo o possível das regiões norte e nordeste,
e o subsistema sul acaba fazendo o fechamento, né, do balanço ali de carga-geração do SIM, dentro do possível, né. E, por fim, a região sudeste, né, a gente tem ali, na maior parte do tempo, né, o modelo D100 ele está gerando um pouquinho menos, mas está muito próximo, né, do que o PDP também vem fazendo, com exceção dos dias 10 e 11, que a geração do D100 foi um pouquinho mais elevada do que a do PDP. Essas diferenças, elas ocorrem basicamente devido à política operativa. Aqui a gente traz o destaque da geração térmica, né, a comparação, né, da geração térmica entre, D100 e PDP, e essas diferenças elas ocorrem devido à redeclaração de inflexibilidade e disponibilidade, né, após a publicação do modelo D100, né, e razão elétrica, né, ainda, tivemos, a geração por razão elétrica, geração térmica por razão elétrica na região de Roraima, né, para atendimento ao sistema de Roraima. Sobre o intercâmbio internacional, no dia 12 a gente teve um intercâmbio com a Argentina, foi uma importação de energia e, né, como a gente vê aí, valor médio de um pouquinho mais de 350, mas foi na modalidade de devolução, né. A resposta da demanda, a gente teve aprovação da resposta da demanda nos dias 12 a 16, sendo o maior valor programado nos dias 14 e 15, né, de 61 megawatts, né, e no dia 13 o valor mais elevado de R$ 300 megawatt-hora. O balanço, da programação semanal, aqui a gente traz, né, o gráfico semi-horário, né, de todas as fontes, geração de todas as fontes, e a gente pode perceber, comparando com a carga, que o subsistema Sudeste Centro-Oeste, ele possui um perfil importador de energia em todos os patamares. Enquanto, com a geração dimensionada, né, principalmente para controle de nível e atendimento à ponta de carga, nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. E exploração dos recursos energéticos das usinas das bacias dos rios Madeira, né, e Telespires. No subsistema Sul, a gente também tem um perfil, importador, né, de energia. E a geração é basicamente dimensionada, né, para atendimento à carga, né, conforme eu falei anteriormente, né, praticamente fechando o balanço aí do SIM. No subsistema Nordeste, a gente tem também um perfil exportador de energia, né, e no caso, né, em todos os patamares, com a operação hidráulica minimizada para atendimento à máxima média mensal da OAG Xingó, né, estabelecida pela ANA, considerando a operação na faixa de atenção do reservatório de Sobradinho. A gente lembra que nos dias 10, 15 e 16 de janeiro, a média diária de Xingó aumentou para 1.050 metros cúbicos por segundo de defluência, visando a realização da procissão fluvial do Bom Jesus dos Navegantes. E para o subsistema norte, a gente também tem um perfil exportador, né, em todos os patamares, e a geração ela é dimensionada para controle de nível e atendimento também à ponta de carga. Aqui a gente traz aquele gráfico de distribuição, né, do balanço de geração por fonte, né, no período de 10 a 16 de janeiro. Nessa semana, 91% do despacho foi realizado por fontes renováveis, e dentre todas as fontes, né, 36% dessa geração foi de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Comparando com a semana operativa anterior, há um aumento de geração total de aproximadamente 6,5 gigawatts médios, né, muito em função aí do que já foi falado pelo pessoal, né, de carga. E as maiores diferenças observadas entre as fontes, né, foram, né, onde essa geração foi elevada, né, com o aumento dessa demanda,
muito em função foi boa parte atendida pela geração eólica, né, em torno de 2,6 gigawatts, e com esse aumento que tivemos essa semana, e o aumento de aproximadamente 3,2 giga de geração hidráulica. Esses foram os aumentos mais expressivos, né, nas fontes de geração. O HE, então, ficando com 54% e o EE 16%. Aqui a gente traz a previsão, né, para geração eólica para a próxima semana operativa, né, e também olhando ali o horário de maior demanda, né, em torno de 19h30. E aqui a gente pode ver que o menor valor médio está previsto para o dia 20. A gente pode observar uma queda bem significativa nos próximos dias, né, da geração eólica. Então, para o dia 20, a gente tem aproximadamente 7 7 gigawatts médios, enquanto a maior média está prevista para hoje, dia 16, com aproximadamente 15 GB. Então, praticamente chegando aí à metade, né? Caindo até um pouco mais que a metade na terça-feira, dia 20. E já uma redução bastante significativa para segunda-feira também, dia 19. Sobre os blocos, né, com relação aos blocos de importação, a gente, com relação à importação de energia da Argentina, né, as ofertas da Argentina pela comercializadora Enel foi feita através de 5 blocos. Com relação ao Uruguai, foram recebidas ofertas de 9 blocos de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. E em relação à semana anterior, houve redução nos preços dos blocos do Uruguai, da Enel e da Bolt Energy, e elevação nos blocos da BTG Pactual. Já as ofertas dos blocos da Argentina, da Enel, houve redução na maior parte dos blocos, né, com exceção do bloco 4, mas onde a elevação foi muito pequena. E isso tudo em relação à semana anterior, né. Então, aqui a gente traz nesse slide a política operativa que a gente está estimando, né, para a próxima semana. O que a gente tem de previsão é que o norte mantenha esse perfil exportador em todos os patamares, com destaque para elevação de geração hidráulica na ponta de carga, uma geração dimensionada para controle de nível e atendimento de ponta, né, e a utilização das disponibilidades de geração das UTS Tucuruí e Belo Monte, principalmente na ponta também de carga. Na região Nordeste, a operação hidráulica segue minimizada para atendimento à máxima média mensal estabelecida pela ANA, para a operação da faixa de atenção do reservatório de Sobradinho, e nos dias 17, 22 e 23 de janeiro será praticada a defluência média diária de 1.050 metros cúbicos por segundo, para atendimento à procissão fluvial do Bom Jesus dos Navegantes também, né? Então, aqui a gente traz os FSARHs que já foram aprovados, né? O FSARH 9351 de 25 e o 9349 de 25. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem a manutenção também da utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios, e a minimização das defluências das UHS Jopiá e Porto Primavera, para redução de inflexibilidade hidráulica e redução do depressionamento dos reservatórios, principalmente de cabeceira, né, do Grande Paranaíba. E a geração do Sul, né, ela está dimensionada conforme necessidade de atendimento à carga do SIM. A gente também traz aqui a previsão, né, do atendimento à ponta de carga, então, a folga de potência monitorada alocada nas usinas das regiões Sul e Sudeste, Sudeste e Centro-Oeste, né, com probabilidade de despacho térmico adicional ao longo dessa semana e probabilidade de acionamento das ofertas de RD disponibilidade de janeiro. A ocorrência de EVT também está prevista para a próxima semana, a expectativa, né, de ocorrência de EVT prioritariamente no período diurno, né, o horário de menor carga líquida, e intercâmbios internacionais de energia, como já vem ocorrendo nas últimas semanas, né, para a próxima semana operativa, poderá ocorrer intercâmbios de energia, mas condicionado à validação elétrica, né, considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Aqui a gente não teve, né, com relação às ofertas da portaria 88,
que visa operacionalizar usinas térmicas em condição de maior flexibilidade, como recurso disponível para a utilização do SIM, no atendimento principalmente à ponta de carga. Não tivemos alterações, né, continuam os mesmos que a gente já trouxe na semana passada, as mesmas usinas e valores. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês, mais uma vez obrigada pela atenção, e agora a gente vai para um breve intervalo, mais um intervalinho de 5 minutos, para a gente retornar com a resposta às perguntas. Obrigada. Olá, então retornamos, de mais um intervalo, agora para responder as perguntas, né, feitas em relação às apresentações desse último bloco. A gente tem uma pergunta do Humberto Moraes, obrigada pela pergunta, Humberto, da Prime Energy. Prezados, com a perspectiva de entrada em operação da LT Terminal Rio Lagos para o fim de janeiro, a perspectiva de aumento do valor de GPC diante da consideração das UTS, GNA2 e Marlim Azul no cálculo dessa variável, seria possível detalhar melhor como é feita a definição do valor estimado de GPC para os próximos meses? Eu vou então pedir a ajuda do Daniel para responder essa pergunta para a gente. Por favor, Daniel. Boa tarde novamente. Boa tarde, Humberto. Obrigado pela pergunta. A última atualização que tivemos, né, em relação à previsão da entrada dessa obra realmente é final de janeiro. Em relação à definição do GPC, né, uma das premissas que a gente faz e passa, né, para a área responsável, que é a PLC, né, na definição dos limites elétricos do PMO, os estruturais. E ele é baseado, né, tanto em histórico quanto expectativas futuras de geração, né, também considerando as manutenções, né, por exemplo, Angra 2, que temos a manutenção, né, que eu apresentei há pouco, né, de 16 de janeiro a 14 de março, e ela compõe o GPC2, né, então a gente faz essas considerações quando a gente define essa premissa de GPC. Em relação à linha, né, a gente tem que aguardar, né, quando tiver a entrada em operação comercial dessa linha, a gente aguarda também qual vai ser essa sensibilidade dessas usinas, para assim começar a considerar elas no GPC, né? Então, enquanto não tem essa operação comercial dessa linha, a gente segue fazendo conforme as usinas que hoje já compõem, né, tanto o GPC1 quanto o GPC2, a projeção, a expectativa de despacho dessas usinas. Obrigado, eu devolvo a palavra a você, Viviane. Obrigada, Daniel. A próxima pergunta é do Renan Martins, da CPFL Renováveis. Prezados, boa tarde. Há alguma atualização sobre a questão do hidrograma de Belo Monte? Eu vou chamar o Paulo Vitor, da nossa gerência de recursos hídricos, por favor, PV. Obrigado também pela pergunta, Renan. Não temos atualizações quanto a esse tema, né? Então, por hora, segue válido o hidrograma B, que aqui no INS, né, está formalizado e representado ali pelo FCH 9229, que representa então, né, o hidrograma B e suas vazões mensais. Em caso de atualizações, constará ali por meio do sistema FCH e ficará disponível para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, PV. Tivemos um pedido, né, na verdade, do Leonardo Fini, da ABC Brasil, Comercialização. Prezados, boa tarde, por gentileza, poderiam atualizar no Sintegro o infográfico dos resultados da geração eólica e fotovoltaica no SIM de dezembro? Obrigado. Leonardo, a área responsável por esses dados, ela não está presente na reunião, então a gente pede também, por gentileza, se você puder mandar pela central de relacionamentos, né, que daí já vai ser direcionada para a área responsável, e eles vão poder dar um esclarecimento melhor sobre esses dados. Tá? Obrigado aqui pela posição. Tivemos a última pergunta, né, do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. O fato do feriado do Rio de Janeiro na terça-feira, dia 20, pode impactar a carga na ponta do começo da semana? Na segunda e terça-feira, a eólica está bem baixa, e com isso poderia ocorrer despacho termoelétrico na ponta? Eu vou chamar agora a Geisa, né, da nossa área de carga, para responder essa pergunta do Alessandro. Por favor, Geisa. Boa tarde, Alessandro. A
feriado ele está concentrado na cidade do Rio de Janeiro, então o impacto dele dentro do subsistema acaba sendo diminuto. O que realmente impacta a carga dessa semana no subsistema Sudeste Centro-Oeste são os declínios das temperaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e o Rio de Janeiro, inclusive, tem uma expectativa de redução da média das temperaturas máximas em 8 graus. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida adicional, pode mandar para a central de relacionamento. Muito obrigada, Geisa. Sobre a questão ali do despacho termoelétrico, né, como a eólica está muito baixa, a gente, claro, vai ter mais uma avaliação mais precisa, né, quando a gente tiver uma previsão de carga mais atualizada, Alessandro, mas a gente já tinha indicado uma possibilidade, né, de despacho térmico para essa semana, muito em função dessa redução da geração eólica. E com isso a gente finaliza mais uma reunião semanal. Muito obrigada pela atenção de todos, pela participação de todos, e até a próxima semana. E eu também agradeço a todos os palestrantes aqui. Muito obrigada, pessoal.